Olá, família campista, aqui é Anderson Moraes. Hoje é quarta-feira e, como você já sabe, né, quarta-feira é dia de Quarta Total. A nossa live semanal, o nosso bate-papo sobre política. A nossa live que, graças a Deus, já vem pautando aí os debates políticos do município. O meu convidado de hoje é o vereador de mandato, Cláudio Andrade. Eu, antes de apresentar devidamente o meu convidado, vou dar aí 40 segundos para o pessoal que está em casa compartilhar, Cláudio. É o tempo que você também abusa das suas redes sociais e eu vou compartilhando na minha. O pessoal aí de casa que puder, por favor, nos ajudem, compartilhem. A gente só consegue fazer um uso desse espaço porque vocês compartilham. Verdade. Olá, galera, vamos compartilhando. Hoje não vai ter embromação, não. Hoje é jogo rápido. Pouco tempo para a galera compartilhar aí rapidinho. A galera online aí. Já estamos com um número razoável aqui de compartilhamentos. Tá faltando uma galera compartilhar ainda, hein? Vamos embora, hein? Tô pedindo aqui também. Já estamos aqui com 21 compartilhamentos. Mais 10 segundos só. Pronto, já chegamos aqui ao número expressivo de 49 compartilhamentos. Mandar um alô aí para o pessoal que já está nos assistindo. Gerlane, nossa amiga que não perde uma live nossa. Gerlane, boa noite também para você. Maxwell Farias, também presente aqui na nossa live. A Roberta Benz Barcelos. Maxwell Cláudio Andrade, comentando o seu nome aí. Um abraço. Edmar Pitac, junto com a gente aí. Boa noite, Edmar. Seja bem-vindo, meu irmão. Participe com a gente. É um dos caras que também vem pautando aí os debates políticos da cidade. Ismael Faria, Cali Moraes, aniversariante do dia hoje. Cali, parabéns para você. Parabéns. Já me convidou. Olha só, aniversário dela, ela já me convidou para eu sair da live e ir lá com o meu bolo. Pode esperar, guarda um pedaço aí que nós vamos chegar. Luciane Barreto, todo mundo aí já aguardando a gente iniciar a live, então eu vou direto para a apresentação do meu convidado. Olá, família campista, aqui é Anderson Moraes. Hoje é quarta-feira é dia de Quarta Total. Meu convidado de hoje é formado em Direito, Cláudio Andrade, professor de Direito numa faculdade particular de renome aqui da nossa cidade. Pode falar o nome? Pode. Universidade Cândido Mendes. Na Cândido Mendes, ainda bem que você falou e me corrigiu, perdoe-me. Então, Cláudio Andrade é vereador de mandato, né, está em seu primeiro mandato. Ele foi eleito pelo partido DC, Democracia Cristã. Teve uma votação expressiva de 2.217 votos. Parabéns, Cláudio, pela votação expressiva. E hoje o Cláudio Andrade é candidato à reeleição pelo partido PTB. Cláudio Andrade hoje pertence à base de apoio do governo Rafael Diniz. Cláudio, o tempo agora é livre, o tempo é seu. Eu queria que você começasse falando um pouco aí sobre os seus projetos, né? Projeto é o que não deve te faltar, afinal de contas, você é da área do direito, você atua na área do direito. Então, acho que fazer projetos deve ser a sua especialidade. Foca nos principais e vamos tentar ser sucinto para a gente cumprir o resto da pauta. Querido, primeiro parabenizar você por essa mobilização na internet. Está de parabéns, muito organizado, muito educado, muito respeitoso. Não são todas as pessoas que fazem trabalho na rede social e respeitam os entrevistados, mas você está de parabéns, por isso que você tem credibilidade de ter tantas pessoas todas as quartas-feiras
aqui prestigiando e sendo entrevistado por você, tá? Que Deus te conserve e te preserve aí cada vez mais, e boa sorte também no seu pleito, que eu tenho certeza que será de grande valor para a nossa sociedade. Bem, são 17 leis municipais em 3 anos e 9 meses, né, Anderson? Acho que para primeiro mandato, talvez eu tenha sido um dos maiores legisladores da história da Câmara de Vereadores de Campos. E isso se deve ao fato de eu ter um pensamento que não basta você fazer lei, você tem que fazer com que elas possam realmente ter resultado na sociedade. E como você me pediu para a gente resumir as mais importantes, uma delas que eu acho assim maravilhosa é a lei que faz com que seja obrigatório na matrícula e na rematrícula das escolas públicas e privadas do município as crianças e adolescentes terem a carteira de vacinação em dia. E isso fez com que a gente aumentasse um parâmetro de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, mais de 20% em vacinação de crianças e adolescentes. Nós estamos falando de mais ou menos 25 mil a mais vacinados e imunizados dentro do nosso município. Também fizemos uma outra lei que é muito importante. Vamos lá. Eu vou pontuando uma a uma. Então, esse seu projeto aí que obriga a carteira de vacinação para ingressar no ensino municipal... Público e privado, das escolas públicas e privadas. Ela tem alguma faixa etária limite ou atinge qualquer faixa etária? É de 0 a 16 anos, porque que a lei coloca como criança e adolescente, né? De 0 a 12, 18, de 16 anos até 16 anos, a gente considera como adolescente. Então, essa carteira de vacinação, você é obrigatória estar em dia todas as vacinas. Ela está em dia, ela tem que estar em dia com as vacinas padrões, né? No ato da matrícula, as padrões. Aquelas que não estiverem, as diretoras de escola podem orientar a fazer isso, e se houver uma recusa muito grave, imponderável, injustificável, o próprio conselho tutelar pode ser acionado. E isso faz com que a gente imunize as crianças e, ao mesmo tempo, as preserve no núcleo educacional onde elas estiverem participando. Tem outra antes, importante, nós conseguimos incluir na matriz curricular das escolas públicas a Lei Maria da Penha. Hoje, o aluno da escola pública do município de Campos, ele obrigatoriamente passará pelo estudo da Lei Maria da Penha. E qual a ideia disso? Fazer com que essas crianças e esses adolescentes tenham uma formação ética e moral melhor, para que lá na frente possa respeitar a sua futura esposa, a sua futura companheira, seu futuro namorado, seu futuro namorado, para que eles possam ter uma visão de que o sexo feminino não é um objeto, e sim um ser humano a ser respeitado. Então, essa matriz curricular já está incluída, foi uma outra grande vitória também nossa, do nosso mandato. Essa matriz curricular, ela também se adapta a uma faixa etária específica? Não, aí as crianças, eu acredito que até os 17 anos, se as crianças estiverem nas escolas, não tem faixa etária, ela vai passar pelo estudo da Lei Maria da Penha. Quanto mais precoce esse ensino se iniciar, mais chance nós temos lá na frente de fazer essas correções éticas e morais necessárias para que essa pessoa se torne um adulto mais respeitoso. Mas no meu entendimento, há de se também respeitar uma faixa etária limite, até porque você não vai estar explicando para uma criança de 10 ou 12 anos uma lei que refere-se a uma violência num relacionamento conjugal. Na verdade, quando você coloca uma lei dessa na matriz curricular, cabe ao corpo docente de cada escola fazer as suas adaptações. Então, uma criança de 4 anos vai estudar a Lei Maria da Penha dentro da faixa etária dela de 4 anos. Aquele que tiver com 15 vai estudar dentro do grau de intelectualidade dele de 15 anos. Então, a lei existe e vai ser dada. Agora, a forma que ela vai ser colocada vai variar de acordo com a faixa etária de cada criança. Isso é óbvio, para que o entendimento não seja um entendimento agressivo nem abrupto, e sim educacional. Outra lei, Anderson? É sempre uma seara delicada, Cláudio, quando a gente quer incluir matérias extracurriculares na grade infantil. Eu, por exemplo, quando teve aquela questão do kit gay, eu sou contra colocar esse tipo de matéria como didática. Poxa, Anderson, mas aí vai pegar aquela peste do Bolsonaro, você é homofóbico? Não, eu só acho que o ambiente escolar ele não foi criado para esse tipo de ensinamento. Eu acho que deve ser... Mas eu acho que, interrompendo você... Sim, eu estou passando só a minha visão. Eu acho que deve sim ser colocado como educação, né,
A educação, a grade curricular depende dos pais, da escola, mas a educação depende da formação familiar. Como que funciona, por exemplo, se eu sou pai de uma criança de 4 anos, eu vou falar assim, eu acho que a minha filha não está na hora de aprender sobre Lei Maria da Penha. Eu acho que sou eu, como pai, que tenho que ensinar ela. Não pode bater no coleguinha, não pode bater na coleguinha. Mas a Lei Maria da Penha mas a Lei Maria da Penha não é para bater no coleguinha. A Maria da Penha é para você não bater na sua esposa futuramente, não bater na sua companheira nem na namorada. Aí o pai começa a ensinar em casa, dando exemplo. O primeiro exemplo dele é não bater na mãe, né? Que eu acho que é o primeiro exemplo. Que aí ele já passa, como você falou, perfeitamente, a ideia que você colocou, já sai de casa, e a escola faz o complemento. Então, eu acho que... Uma criança de 4 anos, como você mesmo mensurou aí, você acha que está preparado para esse tipo de reflexão? Eu acho que quanto mais cedo se ensinar as problemáticas de adulto, mais chances essas crianças têm de ser um melhor homem e uma melhor mulher na sociedade. Outra lei, Anderson, é a lei anticorrupção. Né? Pela primeira vez no município de Campos, nós temos uma lei de combate à corrupção. Essa lei foi aprovada por unanimidade na casa, e através desta lei, antes, nós criamos o Conselho de Combate à Corrupção. Conselho esse que até então eu era vice-presidente, mas que devido à minha pré-candidatura à reeleição, eu saí do conselho, a lei eleitoral obriga que saia, mas o conselho está aí. Qual conselho? Conselho de Combate à Corrupção. É um conselho criado em Campos para analisar todos os atos de corrupção, sejam de governos passados, de governos atuais e de governos futuros. Então, ele é um conselho que se reúne pelo menos uma vez por mês para poder tratar das pautas que são discutidas. Então, é uma lei que está em vigor e também foi uma lei muito forte que deu uma ascensão muito grande ao nosso mandato. Vamos interagir um pouquinho com os nossos internautas. Vamos lá. Ismael, 500 sabonete, enfim, para o Ismael... Para 500, ele errou, é 600. Tá, mas a gente vai entrar nessa pauta também, Ismael. Fica tranquilo que a gente chega lá. O Maxwell Farias, vereador da base do governo. Vamos lá. Sandro, meu amigo Sandro, gente boa demais. Sandro é um dos integrantes ali, galera. Eu sou tricolor, mas também. Eu fui lá hoje... Também, fecha aí. Mas eu fui lá hoje conhecer o espaço da Fla Campos. Quero aqui parabenizar o Sandro, parabenizar o Léo Moura, que não é um jogador de futebol, não, mas é um amigo que eu conheci lá hoje. Parabenizar porque a gente, quando fala em futebol, a gente acha que está envolvendo só a paixão pelo time, e a Fla Campos está com um trabalho de excelência, onde eles estão fazendo uma coisa completamente diferenciada. Primeiro que o espaço deles tem uma estrutura maravilhosa, magnífica, e lá eles estão disponibilizando artes marciais gratuitamente. No período de pandemia, só através dos sócios lá da Embaixada Fla Campos, eles conseguiram doar mais de 1 tonelada de alimentos, estão lá com trabalhos com psicólogos e tudo atendendo gratuitamente. Eu acho que canalizar essa paixão do futebol para promover o bem-estar da sociedade foi um golaço, Sandro. Parabéns. Eu, como tricolor, dou os parabéns a vocês aí da Embaixada Fla Campos. E agora a gente até esqueci de falar o comentário dele. Quem ensina são os pais, escola é para matemática, português e outras matérias da grade curricular. Obrigado pela sua opinião, Sandro. Aqui o Júlio César Marques está te elogiando, vereador. Muitas leis boas. A Roberta Benzi Barcelos, ficha limpa. E o Sandro está falando, boa, Anderson. Boa é a atitude de vocês, meu camarada. Eu espero que isso aí seja copiado para outros clubes. Vamos lá. Pode prosseguir, vereador. Perdoe. E outra, quando eu estiver olhando para baixo, vereador, eu não estou negligenciando a atenção ao seu nome, é porque eu estou lendo os comentários da galera. Perfeito, amigo. O seu trabalho é maravilhoso. Estou gostando muito. Outra lei importante, nós criamos algumas leis de semanas importantes dentro do município. Uma delas é de prevenção ao suicídio. Então, foi uma demanda de vários profissionais da área de saúde de Campos que entenderam que nós precisamos discutir isso mais a fundo. Nós temos em Campos um alto índice de suicídio entre crianças, adolescentes e idosos. Então, nós criamos a Semana de Prevenção, onde há uma discussão multidisciplinar para que a gente possa usar a parte espiritual, a parte pedagógica, a parte psiquiátrica e psicológica, para que elas juntos possam fazer um trabalho de orientação e, por que não, um trabalho de salvamento de muitas pessoas que, infelizmente, têm esse pensamento negativo e, às vezes, acaba
isso acontecendo, que entristece muitas famílias. Temos também Eu nunca falei isso numa live, eu nunca contei isso. Só quem sabe dessa informação é quem me conhece no profundo do meu íntimo. Mas eu sou filho de uma mãe que cometeu um ato de suicídio quando eu tinha 14 anos, então eu sei e compreendo. Hoje eu tenho 41 anos de idade, à época eu tinha apenas 14, e esse assunto sobre depressão, esse assunto do suicídio, naquela época era muito menos compreendido, muito menos debatido, as informações não eram veiculadas com essa facilidade que nós temos hoje, e a compreensão disso tudo foi ainda mais complicada naquela época. Sim, mas então eu quero que você fale o que de real assim, já está sendo feito com relação ao auxílio psicológico de quem tem depressão, seja na infância, na juventude ou na adolescência, ou em qualquer fase da vida. Não, nós temos a implementação da lei, e por ser uma lei, nós não podemos direcionar qual é a forma que a prefeitura vai fazer esse trabalho. Nós temos, sim, a semana, um trabalho multidisciplinar, e que, inclusive, antes, casou com uma lei que nós aprovamos agora, que é a Lei do Janeiro Branco, uma lei que nós fizemos para os psicólogos, para a discussão da saúde mental. Então, nós fizemos o casamento dessa lei de prevenção, né, para combater o suicídio, né, e também junto com a Lei do Janeiro Branco. Então, são leis semanais, são semanas. Janeiro Branco vai começar ano que vem, é uma semana de tratamento e de cuidado multidisciplinar. Então, a gente vai ter entrevista com psicólogo, vai ter entrevista com psiquiatra, com líderes religiosos para tratar da espiritualidade, e ali a gente fazer uma carta de recomendação para as instituições públicas, e aí a gente poder fazer esse trabalho, discutir junto com o CAPES, discutir junto com os hospitais, com os profissionais que trabalham diretamente com isso. Nós temos aqui em Campos o Cláudio Teixeira, que é um mineiro... O senhor está falando de um plano de ação, mas o senhor não falou... Sim, mas o que é a lei? Então não é projeto de lei, é um plano de ação. Não, Ou já virou lei? Já virou lei? Tudo que eu estou falando aqui já é lei, só que todas as leis se transformam em plano de ação que tem que ser abraçados pelo órgão público. Não é o vereador em particular que faz as ações. Quem faz as ações é o poder público, tanto que está incluído no calendário municipal de ações. Eu compreendo o funcionamento da máquina, mas é bom você explicar, né? Claro. Mas o que eu quis dizer, doutor, é que eu não havia compreendido exatamente isso. Então, isso aí entrou num calendário onde está tendo plano de ações. O senhor pode citar, por exemplo, algumas dessas ações que já estão sendo implantadas no município? Serão iniciadas ano que vem. Todas elas serão iniciadas ano que vem. Então, elas serão iniciadas, ainda não tiveram início? Não, só da alergia alimentar, que nós já fizemos na antiga sede de comunicação da Câmara de Vereadores, na Imugli, chamamos o médico Dr. Ronald Young, que fez uma palestra sobre a importância do cuidado com a alergia alimentar. Eu fiz uma palestra sobre a questão da lei e reunimos vários profissionais, e foi um evento muito bonito que nós fizemos, que, se Deus quiser, ano que vem também terá novamente. A minha amiga Cris Rangel está desejando boa noite a nós dois. Anderson está de parabéns pelo seu trabalho. Você, como sempre, nos surpreendendo. Estamos torcendo por você. Cris, você é uma querida, Cris. Um dia eu quero te conhecer pessoalmente, porque... Um abraço, Cris. Parabéns. Sempre nossas lives aqui. Vamos lá, muitos comentários. Nossa live está com uma audiência bem bacana. Então, vou pedir para você citar mais um ou dois projetos de lei para a gente seguir com a nossa pauta, que tem a pauta. Beleza. Temos também uma lei, que é uma das primeiras leis que eu criei, a lei da cozinha. E o que é a lei da cozinha? O Anderson, com certeza, tem cara de gostar de comer uma comida gostosa. Uma macarronada, uma feijoada. E, com certeza, algum restaurante, Anderson, que você já foi, você já teve a curiosidade de saber como que aquele alimento é feito, como ele chega à sua mesa, né? Então, você tem o direito de visitar as cozinhas dos restaurantes do nosso município. Você não pode manusear os alimentos, mas você pode... Essa lei, ela já era uma lei existente. Aí o senhor, como legislador, me corrija, já era uma lei existente, até porque eu te falo isso com não existente no município, não. Ela era uma lei estadual que foi adequada ao município. Era uma lei estadual. Eu falo isso porque a minha esposa já foi gerente de uma franquia, na qual eles, inclusive, colocavam avisos lá: venham conhecer a nossa cozinha. Isso. Em Campos, a gente não tinha isso em prática nem colocado em vigor. Aí nós criamos essa lei municipal, e agora, se você observar, grande parte dos restaurantes já dão essa possibilidade através de uma lei municipal.
E é até interessante, né, fazer essa emendazinha de ser obrigatório colocar a plaquinha. Venha conhecendo essa cozinha. Isso. Porque a gente é constrangido de chegar e falar assim, posso usar sua cozinha? Mas se já tem uma plaquinha ali, estou sendo convidado, eu fico mais à vontade de fazer isso. Perfeitamente. Esse é o sentido, perfeitamente. Temos também uma lei do deficiente auditivo. Todos os estabelecimentos de campus que tenha no mínimo 10 ou mais funcionários, um deles terá que aprender a linguagem do deficiente auditivo para poder ajudá-lo. Às vezes é um rótulo de um produto, às vezes é uma nota fiscal, às vezes é uma dúvida. Então, isso já está sendo implantado em alguns supermercados do nosso município e a tendência é a gente avançar mais. E quem nos ajuda muito nessas leis de relação de consumo é o PROCON. Ele tem feito uma atuação muito boa nesse sentido para ver se as leis estão sendo bem realmente aplicadas. Muito bom, cara. Muito bom. Eu sou favorável por completo. Eu sou praticante de arte marcial. E eu vejo que nas artes marciais a gente busca sempre fazer alguma coisa voltada para a inclusão, e a inclusão é algo fenomenal. Tem que ser ampliada em todos os sentidos. Aqui em Campos, ô Cláudio Andrade, eu vejo nas calçadas do centro aquela sinalização para cego, aonde o cego deve andar pelaquela faixa. Aqui, cara, quem fez isso, pelo amor de Deus? Horrível. Muito mal feito. Muito mal feito. Mas aquela sinalização dá de frente com o poste. Sim, com o orelhão, pô. Se o cara confiar naquilo ali, ele está morto. O piso tátil, muitos deles batem até nos orelhões. É muito mal feito, realmente. Outra coisa que eu conversei com o Jorginho Virgílio, que ele é o presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência Física, né? Necessidades Físicas, porque ele foi um dos meus primeiros convidados aqui, é que ali no centro tem uma... Eu vou fazer um vídeo lá, cara. Minha correria está grande, eu não fui fazer esse vídeo ainda. Ali tem um terreno próximo ao mercado, que o cara elevou o muro dele até o meio-fio. O pedestre que tem que passar por ali, ele tem que passar pelo asfalto da beira-valão com aquele trânsito intenso. E o cadeirante, imagina o risco que se expõe. Não passa. Terrível, está correto. Em terreno particular, eu vejo a postura tão atuante dessa cidade, na hora de pegar a mercadoria de quem quer trabalhar, a postura tão atuante na hora do enfrentamento ao vendedor ambulante, mas não vejo a postura atuar com um terreno no centro, que o cara leva o terreno dele com o muro até o meio-fio, ou seja, sem deixar calçada. Vai aqui meu chamando a atenção aí da Secretaria de Postura do nosso município para esse detalhe. Perfeito. Vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Outra questão que nós fizemos importante também foi a retirada do município de Campos da produção de produtos relacionados ao amianto. Por exemplo, telhas e caixas d'água, que são materiais tipicamente feitos com amianto, e o amianto é um produto extremamente cancerígeno. E quando nós conseguimos aprovar a lei que proíbe o amianto dentro do município de Campos, o próprio Supremo Tribunal Federal fez uma decisão de repercussão geral, fazendo com que isso também fosse retirado em todo o Brasil. Então, hoje, no município de Campos, o amianto é um produto que não é permitido por lei ser utilizado justamente para preservar a saúde das pessoas, por ser considerado um produto extremamente cancerígeno. Cláudio, sobre o projeto, se você tiver mais algum assim, de extrema relevância, eu vou te pedir para falar, senão eu preciso avançar com a nossa pauta. Não, vamos falar o último aqui, que foi a lei de combate ao racismo institucional dentro da administração pública do município. Então, a gente também conseguiu aprovar essa lei, nós estamos aí com um plano de ação que a gente vai apresentar, se Deus quiser, ainda no próximo mês, para que a prefeitura possa, em parceria conosco, fazer o primeiro trabalho de divulgação, de orientação e depois, se for necessário, o trabalho de correção para que a gente consiga equilibrar as relações dentro da administração pública, respeitando as pessoas, sim, pela sua qualidade, não pela sua cor. Vamos lá, daqui a pouco eu vou liberar o telefone para uma ligação, gente. Eu não posso fazer corrida. Vamos lá, o Maxwell Faria, já te falei que eu vou também abordar essa questão, que é que todo mundo quer que eu comente sobre o sabonete, aí que a gente não se isenta de assunto nenhum, tenho certeza que o vereador não vai se isentar de responder a pergunta nenhuma, por um homem público que é, e pela excelente dialética que ele tem, até por exercício da profissão. Na hora certa, conduziremos a pauta para isso. O Ismael Farias está falando aqui,
Mesma coisa, vamos lá, troca tudo. Flávia Batista, vereador ficha limpa. Tereza Alves Andrade, me representa. Te elogiando aí, o vereador. Tiago Ritter, hahaha, a turma é essa do hahaha. E tem uma pessoa aqui perguntando por que o pastor foi demitido. Deixa eu achar. O Maxwell, porque... Vereador? Não é esse aqui, não. Enfim, galera, não dá para ler todos os comentários, são muitos, mas vamos seguir aí. Vamos lá, Cláudio, você hoje é vereador da base do governo Rafael Diniz, né? Desde que tomei posse. Perfeito. Como você avalia hoje o governo do Rafael Diniz? Vamos lá. O governo Rafael Diniz tem um problema grave, que é o problema de comunicação. Desde o começo, é um governo que não conseguiu passar para a população os grandes atos de corrupção encontrados no governo passado. Eu fui relator, Anderson, de 2 CPIs, a CPI das Rosas, que avaliou uns contratos de jardinagem na Prefeitura de Campos, e agora do Preve Campos, onde eu descobri um rombo de 411 milhões de reais dos cofres públicos. Você que quem for aposentado, que está nos observando aqui, contratos, inclusive, com atos ilícitos, com compra de voto, Caixa 2 eleitoral com dinheiro de aposentado, improbidade administrativa, formação de quadrilha, um trabalho muito sério que nós fizemos com a presidência do vereador Genásio, e agora nós enviamos para os órgãos judiciais. O governo Rafael, na minha opinião, hoje ele tem uma nota 6, tá? Não é uma nota boa, porque a média para mim seria uma nota 8, mas muito se deve à falta de comunicação. O governo Rafael não conseguiu, durante todo o tempo de mandato, conseguir passar para a população os verdadeiros problemas. Por exemplo, nós tivemos o fim do cheque cidadão. Só um minutinho, só para fechar o raciocínio. Só para fechar o raciocínio, que eu não te peguei e está picotado. Por exemplo, o cheque cidadão, que as pessoas reclamam muito da falta do cheque cidadão. O cheque cidadão, segundo denúncia do Ministério Público, foi um desvio de 3 milhões de reais para comprar 28 mil votos. Então, a prefeitura usou o cheque cidadão para eleger vereadores. 28 mil votos foram comprados. Então, isso não foi passado para a população. Oi? É a Operação Chequinho. Operação Chequinho, isso está lá na denúncia. Tivemos as casas da Odebrecht também, que foi um desvio de verba muito alto, só que o governo Rafael não conseguiu mostrar isso. Então, muitas coisas que vieram do governo passado foram creditadas na conta dele, além dos erros administrativos também praticados nesse governo. Então, o governo, eu não isento o governo Rafael dos seus erros, existem erros administrativos desse governo. Agora, o legado deixado também é um legado enorme. Você vê que Rafael é o único prefeito da história que não recebeu participação especial dos royalties esse mês. 0. Enquanto em governos passados nós tínhamos muitos. Mas eu não sou daquele antes, que eu gosto de ficar falando só do governo passado, não. Tá? Eu gosto de olhar para frente. Então, para ser bem assertivo na sua pergunta, um dos grandes calos do governo Rafael Diniz foi o calo da comunicação. Não conseguiu levar à população o que realmente precisava ser levado e explicado. E agora está pagando um preço alto por essa dificuldade de comunicação. Então, o slogan dele é que dinheiro tinha, o que faltava era gestão. O slogan dele era que ele traria empresas de fora para sair da royalty dependência. Eu não vi nenhuma medida sendo tomada para que nós saíssemos da royalty dependência. E o mais importante é que ele disse que já assumiria a prefeitura, entrando na porta juntamente com o Ministério Público, fazendo auditorias e mais auditorias, para desmascarar tudo isso. E eu, enquanto cidadão que acompanha a política, também não vi essa atitude. Concordo com você, também não vi. Deveria ter acontecido. Eu acho que seria o primeiro ato, realmente, era colocar o Ministério Público lá dentro da sua competência, para fazer um par e passo administrativo e poder chamar a imprensa, chamar a sociedade, para que ela pudesse realmente entender o buraco administrativo que foi deixado lá. Mas, infelizmente, não fez isso, né? Mas vai para o enfrentamento, vai para a disputa, né? E a última coisa que entra na urna é o voto. Então, com certeza, ele vai ser cobrado, mas vai ter o direito de cobrar muita gente aí, muita coisa que foi deixada também. Então, é uma eleição que está aberta. Essa questão, o vereador Cláudio Andrade, dessa ingerência administrativa dele, onde o Brasil, através do governo federal, né, manda diversas emendas para o município, e o município não vem pegando essas emendas
por falta de gestão, fez com que Campos se instaurasse num caos financeiro sem precedentes nesse município. Isso é uma opinião sua particular, até porque o governo federal não manda emenda, ele manda uma verba federal para a Covid. A emenda é enviada pelos deputados da região e elas são recebidas aqui e são alocadas, são coisas diferentes. Mas até eu também poderia falar sobre isso depois. Até a verba, né, destinada à Covid, houve desvio de finalidade. Ou seja, ele pegou grande parte do dinheiro que seria para o combate ao Covid e usou para pagar aposentados e pensionistas. Você acha que isso aí também não caberia uma... Não, mas aí eu acho que você eu acho que quem sabe disso e tem comprovação tem que procurar o nosso Conselho de Combate à Corrupção, oficiar para a gente poder analisar. Eu desconheço esse desvio de finalidade de verba. Que eu saiba, as verbas utilizadas para pagar os aposentados são verbas, nós estamos na Justiça junto para liberar o fundo da Previcampos, que o valor do Previcampos ele tem duas fontes. Isso aí quem teria está respondendo é o prefeito, mas vamos lá. Nós temos duas fontes. A fonte que vem dos encargos e a fonte do fundo. Mas esse fundo que sumiu. Quem deveria estar me respondendo não é o prefeito, não. O senhor é o fiscal do prefeito. Sim, mas eu não respondo pelas ações dele, eu respondo pelas minhas ações. Não fui eu que é diferente, mas eu estou te ajudando aqui. Mas não é competência minha. Fiscalizar é uma coisa, responder pelo prefeito é outra, completamente diferente. É diferente. Ajudando a todos de casa a ter uma compreensão, a compreensão do cenário político de Campos, e o senhor é fiscalizador do prefeito. Fiscalizador. Né? Todos os vereadores são fiscais do prefeito, pelo menos deveriam. Isso que eu quis dizer para você. Eu não posso responder por ele. Eu tenho uma ideia do que eu observo e analiso. Até porque faço parte da comissão da Câmara que fiscaliza as verbas do Covid, junto com o vereador Igor Pereira. Né? E, por enquanto, a gente... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. O senhor falou aí que o senhor, né, ingressou em duas CPIs aí. Relator de duas CPIs, as duas referentes ao governo passado. O senhor é a favor da CPI da saúde? Sou. O problema da CPI da saúde é que os vereadores foram incompetentes na elaboração dela. Vamos dar agora um pouquinho de aula de direito para quem está nos assistindo. A CPI se chama Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela tem que ter início, objeto específico e finalidade. Não existe uma CPI da saúde, ela tem que ser CPI do Ferreira Machado, CPI do insumo, CPI do HGG, CPI do leite neonatal, ela não pode ser CPI da saúde, por isso que ela até hoje não andou. E, além disso, existe um regimento interno da Câmara que tem só 3 CPIs podem estar concomitantemente em andamento. Pelo que eu saiba, a CPI da saúde chegou atrasada, chegou bem depois, é por isso que até agora não aconteceu. Teria minha assinatura, inclusive, tá? Excelente pergunta, porque seria o meu próximo passo. Então, bom saber que você, então, na hora que colocarem objetos de contratos com indício de superfaturamento, eu mesmo tenho diversos, eu, como cidadão, entrei no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal contra a Prefeitura de Campos, num contrato onde, no meu entendimento, foi um contrato suspeito, porque foram quase 3 milhões gastos para a compra de quentinhas para fornecimento de funcionários de UBS. No momento em que é público e notório que a maioria das UBS se encontram fechadas, e eu tenho pessoas que trabalham em UBS ligadas a mim, já até, inclusive, falei que minha esposa trabalha numa unidade básica de saúde, onde nunca receberam uma quentinha sequer. E 3 milhões é uma quentinha... Muito boa denúncia sua. Vamos ver o Ministério Público aproveitar e investigar isso da forma que tem que investigar. Perfeito a sua denúncia. 3 milhões é uma quentinha de R$10, que é um preço popular aqui da nossa cidade, dá para comprar 300 quentinhas, abastece metade da cidade de Campos. Com certeza, eu acho que o Ministério Público tem que apurar isso com rigor. Gostaria, então, já que o senhor é o responsável hoje aí na cadeira, né, esqueci agora a nomenclatura, perdoe-me, que é da anticorrupção, qual é? Do Conselho Anticorrupção. Conselho, ex-vice-presidente, estou afastado por causa da legislação eleitoral. Que eu possa depois estar encaminhando para o senhor, se o senhor ainda conselho, puder. Né? Encaminhar ao conselho, pode, com certeza. Depois eu vou disponibilizar o e-mail do conselho para que você possa enviar a sua denúncia ou a cópia do que você mandou para o Ministério Público. Inclusive, você pode até falar na live aqui, eu acho que é de importância para as pessoas terem conhecimento. Quem tiver algum... Eu não tenho aqui de cabeça o e-mail, mas eu consigo até o final, se Deus quiser, para te passar. Vamos lá.
Essa falta de verba, alegada aí pelo prefeito, fez com que ele cobrasse a conta do contribuinte, do sacrificado contribuinte de Campos. Isso fez com que alguns impostos fossem elevados em nossa cidade, a exemplo da taxa de iluminação pública, no qual o senhor votou favorável. Por que o senhor votou a favor do aumento da taxa de iluminação pública se nós não tivemos uma melhora em nenhuma melhora na iluminação pública no município? Ou seja, por que dar mais lucro a essa concessionária de iluminação pública? Por que mais lucro tirar do contribuinte tão sacrificado, aumentando a nossa conta de luz e não ter nada em troca? A primeira coisa que a gente tem que colocar é que no governo Rosinha a taxa foi aumentada no valor muito maior do que foi aumentado no governo Rafael. Se você puder investigar... Mas tem retrovisor. Não é retrovisor, isso é comparativo técnico-tributário. Não adianta você querer dissociar aumentos passados com aumentos futuros. Aí não é uma discussão, aí é partidarismo. Então, a gente tem que entender que a gente tem que fazer comparativos. Porque a oposição coloca que aumentou agora, mas ela esquece de olhar para a cozinha. Ela limpa a sala e deixa a cozinha suja. O aumento dado neste governo Rafael é menor do que dado no governo Rosinha. Ponto. Isso é a primeira coisa. Segundo, os aumentos dos tributos que ocorreram porque a prefeitura precisa ter receita própria, porque devido aos desvios de verba do governo passado, nós ficamos sem receita para gerir o mínimo necessário. Você vê, por exemplo, que o trabalho de limpeza pública, a prefeitura conseguiu reduzir em milhões e, mesmo assim, ainda continuou fazendo serviço. Hoje, diga de passagem, ruim. Serviço de limpeza pública, diga de passagem, hoje ruim. Mas, mesmo assim, houve uma redução. Então, respondendo a sua pergunta, participei desses aumentos, inclusive foi um dos relatores do Código Tributário Municipal. Eu estava nessa apreciação. Esses tributos, alguns foram aumentados para que a prefeitura pudesse ter receita própria e pudesse cobrar de uma série de pessoas inadimplentes do município. Nós tínhamos pessoas que não pagavam tributos há muito tempo e, mesmo assim, se valiam das benesses do governo municipal, estruturais, de limpeza, de iluminação, e não pagavam. Então, tem muita pessoa que pôde renegociar, pôde fazer preços melhores, pôde estar adimplente com os seus contratos. Então, tem o lado ruim, mas tem também o lado bom. Agora, a pessoa juridicamente pobre, a maioria delas são isentas também de pagamento de tributo. Quem mora, por exemplo, nas casinhas, em locais pobres, pelo que eu saiba, eles são isentos do pagamento de alguns tributos. Eles não são cobrados da mesma dimensão que é cobrado de uma classe média, de uma classe alta. Né? Como classe média, eu senti esse aumento tanto na minha residência... Eu também sou classe média, estou sentindo igual a você. Estou sentindo igual a você. Também pago caro. O operador, vou ler alguns comentários. Joga o meu celular aí na tela aí, daqui a pouco a gente atende com o telefone. Só atendo uma única ligação, é quem conseguir falar primeiro. E tem que ser jogo rápido. Vamos lá, Cláudio. Lê alguns comentários aqui. Vamos lá que tá bom, estou gostando. Também estou gostando bastante. Flávia Batista, o poder emana do povo, sempre. A Nádia Márcia da Silva, um governo omisso com gestores incompetentes, com vereadores que não cobram nada. Já é uma ligação. Alô, Anderson Moraes? Alô, boa noite. Gostaria de participar aí da entrevista. Vamos lá, pode ficar à vontade. Você pode fazer a pergunta ou para mim ou para o vereador. Boa noite, Anderson. Está dando seu... Parabenizar você. Só um minutinho. Quem está falando? Primeiro, quem está falando? Edmar Pitag. Edmar, você está em outro número? Alô? Não tô te ouvindo, cara. Tá bom. Só um minutinho. Você tá ouvindo daí, o deputado, o vereador? Futuro deputado. Obrigado, Anderson. Te promovi. Recebe isso aí. Você está conseguindo ouvir daí, Cláudio? Ouvindo você, eu estou ouvindo bem, mas o rapaz aí que eu esqueci o nome, eu não estou conseguindo ouvir. É o Edmar Pitag, que está aí, que tá falando. Edmar o quê? Pois não, Edmar. Edmar Pitag. Tem um programa na Rádio Aurora. Tá. Não sabia. Pois não, Edmar. Então, Anderson, quero parabenizar você aí pelo seu programa e também parabenizar o excelentíssimo vereador Cláudio Andrade, que teve a quarta parte dele de disponibilizar 600 sabonetes para
nesse tempo de pandemia aí para a população. Ele que tem um salário de R$13.000, disponibilizou 600 sabonetes, que aí no atacado a 70 centavos dá R$420. Então ele disponibilizou a parte dele, parabenizar ele também, que não está passando por dificuldade financeira, porque ele, além de ter no gabinete dele, no salário dele, ele tem o da esposa dele, a Roberta Benz Marcelo, que está acompanhando aí a live. Vamos lá, Edmar, se tiver alguma pergunta, solta a pergunta que é para ele responder aí, sem... Eu só estou parabenizando, para mim já ir direto à pergunta. Tá. Parabenizar ele também pela forma enérgica que ele trata os assessores dele e os indicados, RPA e CAS, que tem que cumprir as ordens dele rapidamente, porque senão ele manda embora, porque tem gente querendo trabalhar. Eu acho que o prefeito também deveria atuar assim, com essa linha de atitude. Parabenizar ele pela energia, pela ação enérgica que ele tem com os indicados e com os assessores. Vamos lá, Edmar. Eu vou à pergunta central. Ele, como membro lá da comissão de corrupção, o que ele acha do inquérito que ele fez parte na Polícia Federal, onde ele foi acusado de compra de voto pela check-in, onde 5 pessoas declararam que ele deu cheque cidadão em troca de votos no meu programa. Inclusive, convidei ele para participar do dia. Vou pedir para ele te responder. Como que ele conseguiu escapar dessa operação chequinho, onde 2 pessoas mudaram o depoimento, compareceram com o advogado, pessoas pobres que não têm condições de pagar advogado, compareceram à delegacia novamente depois de ter dado depoimento, mudaram o depoimento. O promotor que foi afastado, o Leandro Manhães, promotor que foi afastado por corrupção, está sob investigação. Edmar, você está metralhando aqui. Você está metralhando aqui, deixa o convidado responder. Essa é a minha pergunta, Anderson. Tá. Boa noite aí e um prazer, parabéns novamente no programa aí. Obrigado. Valeu, Cadê? Vamos por parte, Edmar, fez uma narrativa aqui de algumas pontos. Ô, Anderson. Que rapaz nervoso, né? Rapaz, esses meninos, o Edmar, agora eu tô lembrando quem é. O Edmar é um rapaz que tentou ser jornalista, agora que eu lembrei. Ele ficou muito zangado comigo, Anderson, porque ele quis me entrevistar e eu falei que só era entrevistado por pessoas competentes, educadas e qualificadas. Por isso que eu estou aqui com você. Então, ele tem uma frustração enorme com relação a isso. Com relação a qualquer processo que ele citou aí, e está claramente que ele está ausente de Rivotril, completamente descompensado, ele usa muito o Rivotril. Na Câmara, às vezes, eu dava ele, quando ele era mais amiguinho meu, mais novo, e ele andava muito com outros vereadores amigos. E ele suava muito, ele tinha muito problema de sudorese palmar, e eu sempre dava Rivotril a ele na sessão. E a gente fez uma grande amizade. E ele falou para mim, Cláudio, meu maior sonho é ser vereador. Aí eu falei, pô, Edmar, você quer ser assessor meu? Aí ele falou assim, Cláudio, assessor seu, eu gostaria de ser. Mas eu falei, vamos esperar, né? Eu ganhei a eleição, mas o Edmar se mostrou uma pessoa muito descompassada, muito agressiva com as pessoas, e assessor, quando é agressivo, ele queima a imagem do político. Então, eu deixei ele um pouquinho de lado, e ele tem essa frustração, mas eu tenho certeza que junto com o Vladimir e a turma, ele vai conseguir um espaço melhor, e é o sonho dele, eu acho que ele tem esse direito, porque não vai dar para comunicação, mas, de repente, para assessoria, diferente de você, que tem feito esse trabalho maravilhoso. Se qualquer outra denúncia aí, ele tem que procurar o delegado federal, Paulo Cassiano, que é o que presidiu todo esse inquérito aí. Eu não entendi muito bem. O senhor tinha mencionado, inclusive, anterior à ligação que ele fez, sobre a Operação Chequinho, né? Que você... Isso, eu fiz um seminário na Câmara sobre a Operação Chequinho. É engraçado a pessoa que... Mas o senhor também chegou a ser acusado na Operação Chequinho? Não tem uma formalidade contra mim. Tem indícios de casos graves de pessoas que não estão constando lá, né? Mas não é o meu caso. O meu caso é ficha limpa. Gente, eu só atendo uma ligação por dia, porque senão eu não consigo interagir com o
com o nosso convidado. Então, vamos lá. Outra coisa que o Edmar falou aqui sobre a questão da sua esposa, ela é sua funcionária de gabinete? Então, vamos explicar. Não sei se o nosso amigo Edmar já tomou o Rivotril para poder entender. O Edmar, ele tem raiva de mulher. Eu não sei o motivo, né? Tem gente que gosta, tem gente que tem raiva. Ele é um cara raivoso com mulher, não sei por quê. Eu tenho uma namorada, que é a Roberta Barcelos, que é a minha chefe de gabinete. E nós sabemos que o chefe de reportagem do jornal Terceira Via, que até fez uma entrevista com ele, mas ele mandou mal, então a entrevista ia ficar desse tamanho. Estava meio sem qualificação. Os outros conseguiram um espaço grande, foi entrevistado lá. Ele é chefe de qual meio de comunicação? Chefe de comunicação, de redação e reportagem do jornal Terceira Via, o jornal mais lido online hoje dentro do município. A Folha vem em segundo. Inclusive, eu sigo a página. Parabéns. Isso. E aí, o nepotismo é proibido de nomear parentes até terceiro grau no seu gabinete. O que é parente? O artigo 226 da Constituição diz: parentes oriundos do casamento, da união estável. Eu não tenho ainda nem casado e nem tenho união estável com a Roberta. Agora, irei casar com ela no ano que vem e o Edmar Pitac será uma das nossas testemunhas de casamento. Farei questão, inclusive, de dar o vestido, ou a calça, desculpe o erro, a calça, para que ele possa participar conosco. E essa denúncia, feita por ele, inclusive, ele mandou um dos seus agentes do FBI para a Câmara fazer a denúncia, a Procuradoria da Câmara entendeu que não existe nepotismo e doutor Marcelo Lessa, do Ministério Público, também entendeu não ter nepotismo. Então, graças a Deus, o meu gabinete é limpo, por isso que eu não respondo processo judicial algum. Perfeito, brilhante esclarecimento. Tamo junto. Espero também, Edmar, que você tenha conseguido... mas ele entendeu, pode ter certeza. Compreender. E vamos lá. Vamos lá, Anderson. Só um minutinho, Anderson, só um minutinho. Pois não. Dar um beijo para o Edmar por ter participado, né? Obrigado, obrigado. Eu já vi que vocês estão num clima de animosidade aí, mas... Não, é amor mesmo. É amor mesmo, eu gosto dele, eu tô brincando. Ele também gosta de mim, isso é brincadeira, gente. Esquenta não, Anderson. Eu que fiquei meio batido aqui no lance. Brincadeira. Eu pedi a ele para brincar, ele brinca, ele é assim mesmo. Esquenta não. Tá tudo parceirinho, em casa. Parceirinho. Tá tudo em casa. O senhor chegou a fazer uma reunião em 2016 no auditório do... Deixa eu ver aqui que eu escrevi. Do Hospital Doutor Beda. Doutor Beda. Não, eu participei de uma reunião. Eu não faço reunião porque lá é um local público particular. Aliás, é particular, não é público. Eu participei de uma reunião, acompanhei, assisti uma palestra lá, mas não fui palestrante e nem chamado para falar nada. Essa reunião não teve cunho político? Não teve cunho político, tanto que o Ministério Público visitou o estabelecimento e viu completamente que a parte que coube à reunião feita lá, que não foi reunião feita por mim nem para mim, ela foi considerada uma reunião sem ilegalidade eleitoral alguma, tanto que ela foi arquivada. Ela não foi feita nem pelo senhor, nem para o senhor, mas ela não foi feita para o Rafael Diniz, não, porque ele se encontrava presente. Aí você tem que perguntar ao prefeito Rafael Diniz, não a mim. Mas o senhor também estava presente, o senhor pode responder. Mas eu posso estar presente num parque, ver um homicídio e dizer que eu não vi. Então o senhor não quer dizer o que viu lá? Não, eu quero dizer que eu estava lá assistindo uma palestra. Agora, se essa palestra foi considerada ilegal, o Ministério Público disse que não. Aí... Aliás, melhorando até a resposta, eu vi que essa palestra não teve nada, porque o Ministério Público esteve lá visitando. Segundo, acho que foi o doutor Vitor, que foi o promotor que foi lá, fez toda a ferição, não tinha conotação nenhuma política no local. Então tá, doutor, por que eu fiz essa pergunta? Aonde eu quero chegar com ela? Perfeito. É de conhecimento público que a prefeitura, né, num ato de generosidade, isentou o Grupo Imine de uma dívida milionária, se eu não me engano. Outro fake news, vou te explicar. Quando nós, no governo da Rosinha... Só para concluir, para você explicar... Não, mas as pessoas de casa não sabem, nem todas as pessoas de casa sabem. Então tá, pode falar, fala. Entendeu? Então, o que acontece? É notório, né? O senhor estava lá nessa reunião,
antes de uma eleição, dentro de um hospital, com funcionários do hospital, num espaço público. No meu entendimento, né, uma reunião política nesse local seria proibido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mas o senhor está falando que o assunto não era político, mas tinha lá o prefeito e o senhor que já pleiteava o seu cargo de vereador. Então, fica difícil da gente analisar se era ou não política, até porque... Não, é fácil analisar, o Ministério Público entendeu que está ótimo. Eu entendi, só vou concluir. Mas o que eu quero dizer é que esse estreitamento nessa relação dos donos do Grupo INME com o senhor, com o prefeito, já existiam, principalmente com o prefeito. E, posteriormente, ele assume a prefeitura e dá uma isenção de uma dívida de quase 50 milhões para o Grupo INME. Aí eu queria que o senhor comentasse isso aí, com o seu conhecimento técnico e jurídico. Perfeito. Nós temos que cobrar a prefeita Rosinha pelo desleixo dela nesse contrato. Esse contrato estava em vigor no governo dela. Ao invés de ela cobrar o Grupo INME, como ela tem que cobrar para dar recurso à administração pública, ela esqueceu de cobrar. E ocorreu o quê? A prescrição da cobrança. Então, na verdade, o governo Rafael não fez favor ao INME. Ele cumpriu a lei. A prefeita deixou de cobrar, prescreveu e aí a dívida desaparece. Então, na verdade, não houve a abertura de generosidade alguma. Houve perda de prazo do governo Rosinha em cobrar um débito devido e que ela, infelizmente, deixou de irrigar os cofres públicos com esse dinheiro. Então, o senhor está dizendo aqui, porque o vereador Álvaro de Oliveira, também formado em Direito, sim, aqui na minha live, disse que foi um erro da gestão de Rafael Diniz. Aí o senhor, também formado em Direito, vem aqui e diz que foi um erro da gestão de Rosinha. Eu sei Esse que é o direito. Por isso que o direito é tão bom. O povo tomou uma pernada de 60 milhões e cada um fala uma coisa. Entendeu? Direito é assim. Agora, quando o Rafael Diniz entrou, eu vou procurar saber, até para que eu possa passar essa informação com mais coerência para as próximas lives. Já quero aqui deixar um abraço aí para os meus próximos convidados, serão os prefeitáveis aí, os pré-candidatos a prefeito. Beleza. Bruno Calil e Coronel Fabiano. Perfeito, parabéns. Estarão conosco aqui. E estou aguardando, ansioso aqui, o Rafael Diniz também, que já foi algumas vezes convidado. Seja muito bem-vindo. Então o senhor está dizendo que, na verdade, quando o Rafael Diniz assumiu, essa dívida já havia sido anistiada? Mas isso não foi no começo do governo, não. Se eu não me engano, foi agora, 6 meses atrás, 7 meses. Não foi no começo do governo que aconteceu isso, não. Foi agora, recente. Não tem nem um ano. Foi no comecinho, não. Então a dívida não tinha sido anistiada. Ela já estava prescrita. Ela já estava prescrita. O senhor tem informação de quando foi a prescrição dela ou não? De cabeça não tem, né? Aí você tem que procurar o Zé Pai lá para saber, pô. Aí não sei. Eu vou procurar saber, vou trazer essa informação. O Álvaro, de repente, tem esses documentos aí, com certeza. Vou procurar saber e trazer essas informações aqui para a nossa live. O intuito da nossa live é sempre esse, né? Trazer esclarecimento e informação de qualidade para quem está em casa nos assistindo. Programão. Vereador, deixa eu tocar num assunto que as pessoas estão aqui, bombardeando aqui no comentário aqui, que foi essa questão do senhor, em pandemia, ter comprado 600 sabonetes? Não sei, disseram que foi 600? Eu confesso que eu não sei. Eu sei que o senhor comprou alguns sabonetes. Isso, comprei. Quantos? Mas qual é a pergunta, no caso? Não, as pessoas estão questionando sobre a Questionando o quê, no caso? Primeira coisa, quantos sabonetes o senhor distribuiu e qual foi a... Sim, mas a preocupação é com a compra ou com a distribuição? Só para eu entender. Eu quero saber dos dois. Eu quero saber, na realidade, os dois. Quando a pandemia surgiu, nós temos um problema na Câmara, não sei se você sabe. Há uma recomendação do Ministério Público que os vereadores, com o dinheiro da Câmara, a Câmara não pode ajudar ninguém, porque configura uma ajuda política. Mas você pode ajudar as pessoas se você quiser, do seu próprio bolso. Você é empresário, você pode ajudar quem você quiser, e eu também, como cidadão e advogado, posso ajudar.
Uma das maiores preocupações que eu tinha no começo da pandemia é com a higienização, com a lavagem das mãos, com a necessidade do banho. Inclusive, eu tenho até uma lei agora que distribui água potável e limpa a fossa nas comunidades mais carentes, uma lei de pandemia, né? Só vai durar durante a pandemia. E essa questão dos sabonetes é que algumas pessoas, pasmem, tem gente que não tem nem banheiro em casa, tem comunidade carente que eles passam muita necessidade. E algumas dessas pessoas... distribuindo material de limpeza. E algumas pessoas, material de limpeza, pessoas pobres, a gente conseguiu ajudar algumas pessoas, foi só isso. Sim, a questão é, o senhor comprou o sabonete do seu salário com seu próprio recurso próprio. Óbvio. Seu recurso próprio. Queria até algumas doações, mas não consegui. Oi? Queria até outras pessoas para ajudarem, mas não consegui, infelizmente. Fiquei até triste. Essa sua iniciativa foram só para poder comprar, que eu não sei quantos foram. Foram 600? Eu não lembro mais, faz tempo. Acho que entre 300 e pouco, quase 500 mais ou menos. 500 sabonetes. Mais ou menos. Eu acho mais ou menos, exato assim, eu não lembro. E onde o senhor distribuiu esse material que o senhor comprou com o seu próprio recurso? Aí eu não posso dizer, porque o que uma mão dá com a mão, a outra não precisa saber. Não está dizendo para quem, eu estou te falando onde e de que forma. Mas foi distribuído para quem precisava. Campos tem 80% das pessoas precisando. Algumas delas receberam. Mas, queira ou não, já no período pandêmico, já estávamos à beira de um pleito eleitoral. Eu acredito não tem nada de pleito eleitoral. Nenhum pleito eleitoral. Nenhum. Março não tem pleito eleitoral nenhum. Equívoco isso. Nenhum. Foi em março que isso aconteceu, então, né? A princípio, mais ou menos em março. Entendi. Esse seu ato, né, que no caso do senhor teve de generosidade, isso gerou uma repercussão, gerou debate na cidade. Uns analisando o gesto como... Mas tudo que eu faço gera debate. Eu sou polêmico. É o bem e o mal de ser uma televisão chamada polêmica, pô. Então, doutor, é o bem e o mal de ser uma figura pública. Eu espero um dia passar por isso. Perfeitamente. Concordo com você. Eu espero um dia passar por isso. E passar bem, se Deus quiser. Em nome de Jesus, recebo. Então, isso gerou, doutor Cláudio Andrade, um debate, né? Muitos acharam que você quis dar aquela marquetada em cima disso, porque você mesmo acabou de falar que não pode dizer para quem você deu, porque o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Mas por que o senhor divulgou isso? Se o senhor não achava... Eu faço isso, eu fiz no meu stories particular. No meu meu Instagram, eu faço o que eu tenho vontade. Eu não fui para a rádio, nem para o jornal e fazer foto e divulgar o que eu fiz. No meu particular, eu faço à vontade, é meu privado. Não tem problema nenhum. Não, eu perguntei porque o senhor usou um versículo bíblico aí, que o que a esquerda faz, a direita não precisa saber, mas o senhor mesmo divulgou. Sim, mas no stories eu não disse para quem, não. Eu apenas divulguei que estava ajudando pessoas, mas não disse nomes de pessoas. O senhor, como legislador, inclusive nessa Câmara, recordista em aprovação de projetos de lei, o senhor não acha que poderia ter criado aí algum projeto? Eu sei que o senhor vai dizer que a aprovação de um projeto leva um período muito grande e a pandemia poderia já ter passado, mas algum projeto emergencial para que o executivo fizesse isso a nível que pudesse atender toda a população? Porque o senhor há de convir que para uma cidade com 620 mil habitantes, o que o senhor pudesse fazer assim, não, estou fazendo na qualidade de cidadão, como foi. E como cidadão, cada um sabe aquilo que pode ser feito, não é verdade? Eu, por exemplo, admiro o cidadão que faz isso por empatia ao seu próximo, por generosidade, por empatia, né? Mas o senhor é uma figura pública e fez isso e divulgou. Então, quer dizer, tudo que o senhor faz não é como se eu estivesse fazendo. Aliás, até eu estou me tornando uma pessoa pública, embora ainda não política, mas pública. Né? Não é como se o Zé da Padaria fizesse, porque tudo que você faz vai ser colocado numa lente de aumento, para o bem e para o mal. Né? Mas eu não tenho preocupação com isso, não. Sim, mas... Então, o senhor acha que não poderia ter feito de forma...
Poderia. Eu fiz 17 leis, todas em prol da sociedade. Nós temos 25 vereadores. Algum deles poderia ter feito essa lei e não fizeram também. Né? Poderia, concordo com você, poderia. Vereador, chegamos aí, tudo que é bom parece que dura pouco, ao tempo praticamente limite da nossa live, mas aqui o meu espaço é democrático e aberto. Portanto, eu não fecho com 1 hora, eu quero deixar aí uns 10 minutos para o senhor poder falar livremente aí sobre o tema que você quiser, enquanto eu interajo um pouquinho mais com o nosso internauta. Meu querido, eu queria agradecer a você, tá? Te parabenizar primeiramente pelo respeito, né? E pelo carinho que você tem com seus entrevistados. Infelizmente, há muitas pessoas no município que se aventuram na área jornalística, mas, primeiro, sem qualidade alguma e, segundo, sem respeito algum com as pessoas. Quando você recebe alguém no seu live, você praticamente está recebendo a pessoa na sua casa. E na casa da gente, a gente leva as pessoas com respeito. E você trouxe esse respeito. Não só no convite que você me fez, muito respeitoso, entendendo até a questão de agenda, e o trato comigo durante a própria entrevista. Queria dizer a você também que meu nome foi homologado pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Eu estarei disputando a minha segunda eleição, a primeira conforme você se apresentou aí, né? Tive 2.217 votos. Eu te parabenizo porque é difícil uma pessoa vir pela primeira vez ter uma votação expressiva. Isso. E a partir do dia 27 de setembro, eu estarei nas ruas novamente, levando o meu trabalho, levando minhas ideias, levando projetos novos, interagindo com a população e fazendo o que eu sempre fiz, né? Eu fiz 227 visitas residenciais enquanto vereador. Então, desde 2017, fazendo esse trabalho. Às vezes tinha a casa com 2, a casa com 100, a casa com 50, mas a gente estava lá fazendo a prestação de contas. Isso durante toda a extensão do seu mandato? Sim, o mandato inteiro. Fiz 22 gabinetes na praça, Anderson. Eu ia para a praça toda a última sexta-feira do mês, de 9 às 16 horas, sentado no banquinho, atendendo a população. Então, eu não tenho medo de povo. Só um minutinho. Eu quero que você fale sobre isso aí. Vou até quebrar o protocolo. Gabinete na praça, um projeto nosso. Porque uma das coisas que eu falo é que se um dia eu for candidato, que ainda não sou, eu acho que você tem mandato, vamos falar abertamente, né? Você tem mandato, então muito dificilmente o seu nome não seria aprovado por um partido. Ontem eu passei pelas convenções, fui aprovado pelo partido PSL para disputar o pleito 2020, mas eu acho que o vereador é o parlamentar mais próximo da população. Sim, com certeza. E ele não pode ser aquele cara de gabinete, ele tem que ter um mandato participativo, ele tem que ouvir o sentimento que vem das ruas, o anseio que vem das ruas. E essa situação que você falou aí de gabinete na praça é uma ideia sensacional. Agora, eu lamento, porque eu, por exemplo, eu nunca soube, estou sendo muito verdadeiro com você. Mas acontece isso mesmo. E esse tipo de coisa, ô Cláudio Andrade, precisa ser divulgado, precisa viralizar para gerar exemplo. Para que as pessoas falam assim, por que o daqui faz o dali nunca fez? Verdade. Por que esse aqui tem medo? Por que eu chamo muitos parlamentares para minha live, onde, como você falou, eu trato de forma respeitosa, até porque, o Cláudio Andrade, ninguém entra no ringue sabendo que vai apanhar, ninguém quer chegar aqui e se degradar. Agora, tem perguntas que as pessoas fazem que eu não posso isentar o meu convidado de responder, porque senão deixa de ser uma coisa de verdade, né? Com certeza. Foram 22 meses atendendo na Praça São Salvador. Toda a última sexta-feira do mês, de 9 às 16 horas. Fazendo todo um trabalho com eles. Eu aprendi muito na praça. Muitas ideias surgiram dali, críticas também, e elogios. Mas eu estava no fervor toda a última sexta-feira de cada mês. Nós fizemos 22 meses na praça. Então, eu tenho muito que apresentar. Andar na rua, para mim, Anderson, é a coisa mais comum. Eu faço supermercado, eu faço farmácia, eu faço caminhada, eu vou à lotérica. Eu nunca me escondi e nunca deixei o mandato subir a minha cabeça. Eu sou um vereador, mas eu sou um cidadão. Então, eu converso com as pessoas. A minha vida não mudou. E, graças a Deus, isso faz com que, quando eu tiver que voltar para a rua, eu não seja uma figura estranha, nem um paraquedista. Sou uma pessoa comum. Eu quero ressaltar para quem está em casa aqui, em verdade, que quando eu liguei para o Cláudio, tá, ele me atendeu prontamente. Depois ele teve
todo o cuidado, que eu achei fantástico. O cara chegou e me ligou antes, perdoe-me, eu tenho um problema de agenda, não vai poder ser essa quarta, mas marcou para outra quarta, ou seja, ele teve um compromisso comigo, teve um compromisso com vocês, que o compromisso é muito mais com vocês do que comigo, é comigo também como homem, porque ele combinou e cumpriu. Mas é muito mais com vocês, porque vocês é que têm o poder de colocá-lo novamente lá ou de tirá-lo de lá. Então, o parlamentar deve essa relação de respeito a vocês. E ele teve essa relação de respeito, de avisar, de mudar a data por problemas de agenda, e hoje chegou aqui, livre e espontaneamente, não debatemos pauta, como eu sempre faço com os meus convidados, veio de peito aberto, respondeu a todas as perguntas. Acredito não ter deixado dúvida alguma sobre questionamento algum. Se você se sentiu convencido, satisfeito ou não com a resposta dele, aí é uma avaliação pessoal de cada um, mas que foi respondido na íntegra tudo aquilo que foi perguntado de forma corajosa e honesta, eu acredito que foi. Querido, eu queria também lembrar você que estou à sua disposição também para te receber no meu gabinete, caso você queira lá bater um papo, conversar. Eu fiz 1.230 atendimentos públicos durante o meu mandato. Eu reservava um dia para atender a população. Então, é um psicólogo. A gente vai lá, ouve as pessoas pessoalmente, é uma maravilha. A interação com a população é algo muito importante e isso me qualificou muito como advogado. Porque, por visitar as comunidades, principalmente as mais carentes, o meu discurso enquanto legislador melhorou muito, porque eu saí da teoria e fui na prática entender as necessidades da população. E eu sou um vereador, sendo da base, que o que mais cobra o prefeito, só de RPA, Anderson, eu cobrei 8 vezes publicamente, porque todos os meus ofícios de cobrança são publicados na rede social. Se você quiser saber o espirro que eu dei dia 3 de janeiro de 2017, é só você olhar na rede social. Então, é um trabalho maravilhoso. Não vou tomar mais seu tempo aqui. 3 de janeiro de 2017? Tudo que você quiser. Todas as minhas ações de cobrança estão todas publicadas. Você acredita, Cláudio Andrade, que agora, no apagar das luzes, esse prefeito consiga regularizar os pagamentos dos RPAs e demais servidores? Olha só, eu acho que ele vai tentar. Parece que sexta-feira agora tem o pagamento de RPAs da área de educação, né? Pelo que eu soube. Vamos esperar para ver se sai realmente. Eu acho que ele tem que fazer o máximo de esforço possível para que esses trabalhadores de regime de pagamento autônomo tenham os seus pagamentos em dia. Mas, Anderson, até dando uma pauta para você interessante, quando você entrevistar os candidatos a prefeito, faça uma pergunta em meu nome. Eles vão ou não manter os RPAs ano que vem? Porque eu tenho certeza que qualquer prefeito, Anderson, que entrar ano que vem, ele já entra com 100% de reprovação. Ele vai ter que fazer um corte nos RPAs profundo. E também no servidor público municipal. Infelizmente. Então, qualquer um que entrar, entra com 100% de reprovação. Então, a cidade vai ter que ser mudada. E isso é na mão de qualquer um que vier. Eu não estou concorrendo ao legislativo, né? Ou melhor, ao executivo, perdoe-me, mas eu disse aqui na minha live, Campos precisa trabalhar a economicidade da máquina. Isso aí. Para, através dessa, principalmente, não apenas com corte pessoal, mas rever os contratos perfaturados, a quantidade imensa que essa prefeitura tem de prédios alugados sem necessidade. Verdade. Entendeu? Concordo com você. E através dessa economia, conseguir dar incentivo fiscal para algumas empresas para vir gerar emprego em Campos. Perfeito. Entendeu? Tirar da prefeitura esse peso de ser trem pagador. Exatamente. Até porque a máquina ela já não aguenta mais. E eu fico pensando, por que o Rafael entrou com esse discurso e não fez? Então, você disse que o próximo prefeito ele entra com 100% de rejeição. Eu acho que aquele que tiver a coragem de fazer o que deve ser feito, ele entra um passo à frente daqueles que não tiveram a coragem de fazer isso. Amém. E empurraram com a barriga, deixando a máquina ficar combalida e inflada da maneira que ficou. Cláudio, meu irmão, obrigado, cara, pela sua hombridade, pela sua entrevista, por ter aceitado prontamente o nosso convite. Gostaria aqui de ressaltar uma vez mais, meus próximos 2 convidados são 2 prefeitáveis aí, o Bruno Calil e o Coronel Fabiano, mas esse espaço não está aberto apenas para personalidades políticas, ele está aberto a qualquer pessoa que tenha algum
alguma informação de relevância de qualquer segmento que essa pessoa exerça na sociedade. Mas depois, que tem informação... depois eu vou te passar até uns nomes interessantes de entrevistados para você. Você vai gostar. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda. Vai gostar. Tem gente boa aí. Isso, me ajuda aí, cara. O importante é isso. Eu gosto de fazer lives também. Podemos, depois do pleito, fazer uma com você, apenas para você estar explicando às pessoas o funcionamento de uma vara de família, não é verdade? Como é que funciona, como que as dúvidas que as pessoas têm no momento de separação, entendeu? Uma live informativa. Essa nossa live era uma live também informativa, mas com um assunto onde a gente aborda tudo, né? Que é um turbilhão de emoções. Mas uma live com cunho informativo apenas voltada para a profissão que você exerce, que é o direito especial, o direito de família. Queria que você fizesse agora as suas considerações finais, Cláudio. Querido, fica com Deus. Um grande abraço para você. Abraço para os seus ouvintes. Agradecer a todos os questionamentos que foram feitos. Eu acho que eles são pertinentes, são necessários. É aquilo que você falou e falou de forma muito contundente. A gente, quando é homem público, a lupa é maior, e é isso mesmo, a gente vai se acostumando. Às vezes a gente fica triste, sente também, porque sabe que algumas coisas... Humano, né? E não são, às vezes, as coisas como são tratadas, mas eu vejo isso também como uma grande evolução. Hoje eu sou um homem muito melhor do que eu era quando eu tomei posse. Eu sou um homem muito mais capacitado do que eu era quando eu tomei posse. Aprendi a entender a dor do ser humano que a gente convive. O vereador é o mais próximo dessa comunidade. Então, nós sabemos da necessidade de acolher, de conversar, de se fazer ouvido e ouvir as pessoas. Então, eu acho que hoje eu me sinto um homem muito mais preparado. E, graças a Deus, é um mandato ficha limpa, isso é importantíssimo. Virou moda nesse país achar que as pessoas são corruptas. Elas não são. Existe gente ruim em todas as categorias profissionais, inclusive na minha de advogado, e existe também na de político. Mas vamos focar nas pessoas boas, nas pessoas limpas, nas pessoas que querem fazer algo melhor, e você, pelo que está fazendo aí, tem certeza que, uma vez eleito, será um grande quadro também da Câmara de Vereadores de Campos. Que Deus te abençoe, fique com Deus e conte comigo para o que você precisar. E o cafezinho está convidado, tá? Se quiser aparecer lá, a gente vai bater aquele papo. Um grande carinho e atenção. Eu sou daqueles que, quando sou convidado, vou, então pode contar. Cláudio, é só me ligar. Aquele dia você me ligou sábado, eu estava vendo Netflix e te atendi. É verdade. Cláudio, olha só, e outra, cara, adorei sua sugestão de pergunta, pode ter certeza que eu vou incluí-la nas minhas próximas pautas, né? Eu já fiz entrevista com 2 prefeitáveis, né? E não perguntei isso aí porque não me atentei para essa pauta. Mas não, os próximos não vão passar por aqui sem ter que responder sobre isso, tá ok? Isso aí. Obrigado, irmão, mais uma vez, e sucesso aí na sua jornada. Para nós, irmão, que Deus te abençoe também, que a gente possa se cruzar por aí, trabalhando e mostrando o melhor nosso para a sociedade. Fica com Deus. Um grande abraço para você e para os seus amigos todos aí. Deus abençoe.